Alô, prezados amigos, saudações fraternais. Meu nome é Petro Unruh e hoje queremos continuar, aliás, terminar a série de estudos sobre o tema Como lidar com os seus sentimentos e as suas emoções. Temos falado bastante desde o início dessas lições a respeito do propósito de Deus na nossa vida e precisamos lembrar que Deus não nos revela todos os seus propósitos. E naquelas horas, quando não entendemos o propósito de Deus, é mais difícil aceitar circunstâncias difíceis e muitas vezes essas circunstâncias nos parecem impossíveis. A Bíblia diz: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, verso 33. Então, os caminhos de Deus são insondáveis, são inescrutáveis. A sabedoria de Deus vai muito além daquilo que o homem possa compreender. Então, precisamos de antemão compreender que em muitas situações não vamos poder identificar o propósito que Deus tem em determinadas situações. E por esse motivo é importante, então, aceitar. Abacuque se revoltou no meio da adversidade e realmente reclamou de Deus, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te em violência e não salvarás? Então a questão é, nós pensamos quando vamos orar, Deus precisa responder logo. Mas o tempo de Deus é diferente do que o tempo de nosso. Ele tem propósitos também na medida em que vai usando o tempo para cumprir aquilo que está dentro do seu plano. E por isso é importante compreender que nem sempre vamos entender. Ele chega então no fim a uma conclusão. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, 17 e 18. Veja que mudança houve na atitude de Abacuque. Ele começa com reclamações e no fim ele diz: mesmo se todos os recursos, o meu sustento, tudo vai embora, eu ainda vou me alegrar no Senhor. Aliás, ele chegou nesse ponto em que concluiu: se eu tenho Deus, eu tenho tudo o que preciso. Mesmo quando os bens materiais vão faltar, tendo Deus, eu tenho tudo o que preciso para realmente me alegrar no Senhor. Então é muito importante a aceitação dos propósitos de Deus e confiar na sua justiça. Mesmo não compreendendo, devemos confiar. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, verso 17. Então Deus é justo. Isso muitas vezes está fora da nossa capacidade de compreensão, mas Ele é justo em todos os seus caminhos. Muitas vezes a pessoa pergunta: por que Deus permite que criancinhas pequenas vão morrer? Realmente, isso pode ser ainda uma atitude de misericórdia da parte de Deus. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e a gente poderia analisar da seguinte forma: se essa criança não morresse, ela teria que destino? A criança morrendo, ela vai para o céu. Então é um ato de bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum dos pequeninos se perca, senão que todos venham arrepender-se. Mas se a criança não morresse, sabemos qual vai ser o futuro dela. Muitas vezes ela vai se desviar para o mau caminho, andar no mau caminho e acabar no inferno. Então, o que é melhor?
ela morrer cedo e ir para o céu, ou crescer até a vida adulta, praticar muitas coisas erradas e no fim acabar indo para a perdição por não ter a Cristo em sua vida. Nós vemos na vida de Abacuque algumas fases no seu relacionamento para com Deus. A primeira fase, Deus não liga para as minhas orações. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, capítulo 1, verso 2. Então Abacuque teve a sensação de que Deus não está prestando atenção na minha oração, não está respondendo às minhas orações. Quantas vezes o cristão ora e ora e ora e demora e finalmente desiste de orar porque acha que Deus já devia ter respondido e que Deus não está dando importância para a sua oração. Depois, nós lemos ele vendo Deus omisso em não tomar providências, gritar tem violência e não salvarás. Quer dizer, por que Deus não dá um jeito nessa violência toda que existe aqui neste mundo? Por que Ele não mata os bandidos assim por diante? Então, ou podemos pensar que Deus não está ouvindo, ou Deus não está tomando as devidas providências. E Deus responde: vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Nós vemos isso na vida de Jonas. Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Os ninivitas eram realmente tremendamente cruéis. E Deus disse: eu vou chamar os caldeus e vou punir os judeus perversos de quem você está reclamando, Abacuque. Então, novamente, Abacuque fica descontente. O nosso estado emocional depende em grande parte da aceitação da justiça e dos propósitos que Deus tem para com a nossa vida. E Deus então diz: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Abacuque 1, 6 e 7. Então Deus está mostrando para Abacuque: eu estou tomando providências, já estou chamando os caldeus para castigar aqueles ímpios de quem você tanto está reclamando. E agora Abacuque fica mais furioso ainda. Ele acha que Deus não é justo. Os ninivitas, os caldeus, já haviam promovido muitas atrocidades contra os próprios judeus. Eles judiavam muito dos inimigos que eles conquistavam. Então Abacuque vem com essa pergunta: como é que Deus vai usar uma nação pior do que a nossa para castigar? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então Abacuque diz: como é que o Senhor vai poder usar uma nação pior do que a nossa? Nós temos sim pecadores, mas eles são piores. Como é que vai usar os piores ainda para castigar o nosso povo? Então é necessário a pessoa compreender o agir de Deus. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2, verso 20. Então é importante saber que Deus é soberano, Deus é absolutamente justo e os seus caminhos são retos. E mesmo quando o proceder de Deus nem sempre está dentro da compreensão do homem, devemos confiar: Deus está agindo de uma forma correta. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque compreendeu que Deus estava usando os inimigos piores do que os judeus pagãos para levar o povo ao arrependimento, para trazer um avivamento para o meio do povo.
E ele concordou com isso, mas pediu para Deus se lembrar da sua misericórdia mesmo no meio da ira. Sim, Deus muitas vezes precisa usar caminhos bem difíceis para levar o pecador ao arrependimento. Mesmo no meio cristão, a Bíblia mostra que o Senhor corrige aquele que ama. Ele açoita aquele que ama e aquele que ele vai receber ou recebeu por filho. Então, o caminho para o avivamento pode ser sofrido. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. E nós temos agora presenciado a peste, a Omicron e outras variantes que vêm. Deus quer usar também as experiências difíceis para levar o povo ao arrependimento. Muitas vezes a punição é a única forma de a pessoa reconhecer o seu estado de perdição. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da cara do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Abacuque 3, verso 13. Então, Abacuque compreende finalmente, Deus está usando métodos difíceis, mas o objetivo dele é a salvação do povo. Os caminhos de Deus sempre são mais altos do que os nossos. Ele tem pensamento de paz, mas para nos levar à paz verdadeira, muitas vezes vai precisar usar de recursos que são bem difíceis de suportar para o homem. Então, sim, Abacuque finalmente compreendendo o propósito de Deus, ele chega ao ponto de se alegrar. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, Abacuque chega a reconhecer os caminhos que Deus usa, muitas vezes são difíceis, mas tem um propósito nobre. Eu posso me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação, mesmo nas horas difíceis. Hoje em dia estamos passando por situações muito difíceis aqui no nosso país, no mundo inteiro, aliás, e é importante saber, eu posso me alegrar no Senhor também nessas horas difíceis. A minha alegria no Senhor vai ser a minha força para continuar na luta, na batalha cristã na qual estou vivendo. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mesmo quando tudo parece desmoronar, temos um Senhor em quem nos podemos alegrar. Participei hoje de um velório de uma pessoa e era bonito ver como o marido dessa senhora estava tão confiante. A minha esposa está no céu e eu vou estar novamente junto com ela também. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos, Filipenses 4, verso 4. Há uma série de fatores que interferem no nosso estado emocional. Saúde física, hormônios, circunstâncias ambientais, estado espiritual, fatores econômicos, questões familiares e muitas outras razões. Porém, quando nós temos o Senhor como o nosso maior bem, então eu posso confiar. O propósito de Deus para a minha vida é único e não devo fazer comparações, porque o que Ele planejou é maravilhoso. Vendo Pedro disse a Jesus, vendo a João, Senhor, e disse, o que será? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti? Segue-me. Então Deus tem um plano especial para cada um. E eu não devo olhar para outro e pensar que eu devo passar pelas mesmas experiências. Deus tem um plano para mim e para você. E Jesus disse, o que te importa o que eu vou fazer com o outro? Você vem e segue-me. Uma igreja tinha uma escola dominical e duas moças
eram professoras, era lá na União Soviética. As duas foram presas. Uma recebeu uma sentença de 5 anos de prisão e a outra de 3. Então, essa que recebeu 3 anos disse: por que ela está recebendo 5 e eu 3? Então, o juiz: tá bom, então vai 5 anos para você também. Os primeiros 3 anos, as duas ficaram firmes. Mas no 4º ano, aquela que questionou o juiz fracassou na sua conduta, fracassou na sua fé. Deus sabia o que ela poderia suportar e por isso havia planejado só 3 anos para ela. Muitas vezes não vamos entender o agir de Deus, mas devemos compreender: Deus tem um propósito. Nós fomos preparados para nossos propósitos, não fomos preparados para nossos propósitos, mas para os propósitos de Deus. E se eu estou dentro do propósito de Deus, eu tenho comunhão com Deus, então posso me sentir absolutamente seguro, mesmo em tempos difíceis. A Bíblia diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, nossas emoções podem ser influenciadas por relacionamentos, mas quem deve realmente dominar o nosso coração é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, versos 18 e 19. Se alguém nos faz uma injustiça, devemos entregar na mão de Deus e Ele vai cuidar da situação. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versos 20 até 21. Nunca devemos sentir inveja quando outras pessoas têm bens maiores. Na hora da morte, o que vamos levar? Absolutamente nada. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Devemos viver aqui na terra como cidadãos celestes e ajuntar tesouros lá no céu. Nunca devemos afirmar que crente não entra em depressão. Nós somos sujeitos às mesmas lutas e influências emocionais, mas temos uma grande diferença. Deus é capaz de nos sustentar e levantar de qualquer situação. Andar no caminho do descanso da alma. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos neles. Jeremias 6, 16. Se andamos no caminho do Senhor, então Ele vai trazer descanso para as nossas almas. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido muito bom para com você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. E a paz que está em descanso é a pessoa que está em descanso tem realmente um coração tranquilo e vai confiar no Senhor. E por isso Jesus disse: venha a mim e eu darei descanso para a vossa alma. Então, algumas receitas para a felicidade. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo 37, verso 1. Confia no Senhor e faz o bem. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Descansa no Senhor e espera nele.
Não cultive raiva ou atitudes vingativas. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o que é mal. Tudo orientações do Salmo de número 37. Então são fatores fundamentais para manter a alegria e a fé inabalável em tempo de turbulência e de angústia. Como lidar com os sentimentos e as suas emoções? Deixar tudo na mão de Deus e Ele realmente vai dar alegria e paz para o coração. Muito obrigado por ter assistido essa série de estudos e que Deus possa abençoá-lo ricamente também na sua vida emocional e espiritual.